Era fevereiro de 1974 e Patricia Campbell Rust, uma jovem bonita, rica e que estava noiva, não imaginava que sua vida estava prestes a desmoronar. Às 21 horas do dia 4, uma batida forte foi ouvida na porta do seu apartamento, seguida de sons de gritos e de vidros estilhaçando. Homens e mulheres fortemente armados invadiram o lar da jovem herdeira do Império Rust. Eles a amarraram, a arrastaram, vendaram e a levaram para a escuridão. E algo muito intrigante aconteceu lá. Então se inscreve no canal, ative as notificações e deixa um like que eu vou te contar agora. Patricia Rust era muito mais do que uma simples jovem universitária. Ela era de fato tudo aquilo que a América idealizava. O futuro próspero, a beleza e o fato de pertencer à elite intocável. Mas para os integrantes do grupo extremista denominado Exército de Libertação Simbionês, além disso tudo, ela poderia ser uma espécie de prêmio, um símbolo e uma moeda de troca. E o que eles queriam, tendo-a nas mãos, era muito simples: dinheiro, poder e voz. E agora, para conseguir tudo isso, eles tinham a neta do homem mais poderoso da imprensa americana. E num armário escuro foi o local onde Patricia foi trancada, e lá dentro os dias se arrastavam, sem luz, sem conforto e principalmente sem certezas. Ela só ouvia os sussurros, os insultos e as promessas de morte feitas pelos seus captores. Todo mundo sabe que a mente humana não foi feita para o isolamento, e naquela situação privada de qualquer controle, aos poucos Patricia foi deixando de ser Patricia. Ali ela era só um corpo, uma peça, que lentamente começava a se quebrar. Mas o que será que é preciso para de fato dobrar a mente de alguém? Quantas noites de terror são necessárias para uma identidade se despedaçar? E naquele cativeiro, os captores de Patricia começaram a fazer esse trabalho de doutrinação. Frases repetidas, acusações contra sua família, contra sua classe e até mesmo contra o seu próprio ser. Aos poucos, eles conseguiram a convencer de que ela própria era uma inimiga e que precisava renascer. E quando Patricia emergiu daquele armário semanas depois, de fato algo nela havia mudado. Seus olhos, que antes eram vibrantes, agora eram mais duros, e até a sua voz, que antes era doce, agora soava como uma arma. Ela inclusive gravou uma fita que chocou a sua família e a todo mundo. Nela dizia que seu nome não era mais Patricia e que agora se chamava Tânia. E assim passou a jurar lealdade ao Exército de Libertação Simbionês. Nascia ali uma nova versão de Patricia, ou talvez um fantasma. Até que em abril de 1974, Patricia, ou melhor, Tânia, invadiu um banco em São Francisco, e nessa situação ela já não era mais refém e nem prisioneira, era assaltante. Empunhando uma metralhadora, ela gritava palavras de ordens aos civis que estavam apavorados, enquanto ela sorria com uma confiança brutal. A América inteira entrou em choque porque a princesinha do Império Rust era agora uma criminosa. E os jornais estampavam seu rosto, que a essa altura já estava completamente transformado pela radicalização. Mas afinal, ela era cúmplice, era vítima, ou algo ainda mais assustador, como um ser moldável, maleável, uma folha em branco pronta para ser reescrita a qualquer momento pela força. O que Patricia viveu naquele armário pode ter sido um exemplo do fenômeno conhecido como Síndrome de Estocolmo, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal e vou deixar aí na descrição para você assistir também. Mas resumidamente, se trata de um mecanismo psicológico de sobrevivência, no qual a vítima, para suportar toda a pressão e o terror do aprisionamento, acaba sendo enganada pelo seu cérebro e cria afeição pelo seu agressor.
E Patrícia, isolada de tudo o que conhecia e sob ameaça constante de morte, talvez não tenha enxergado outra saída e acreditou que a única maneira de sobreviver seria se tornar uma deles. Mas o quanto será que ainda poderia existir de Patrícia por trás de Tânia? Será que era uma atuação ou realmente ali nascia um novo eu? Nos meses seguintes, Patrícia viveu junto aos guerrilheiros como foragida, mudou de aparência, mudou de voz e mudou todos os sonhos da sua vida. Viu companheiros morrerem em chamas durante cerco policial e assistiu seus novos irmãos caírem um a um, e mesmo assim permaneceu. Até setembro de 1975, quando finalmente foi capturada. Mas sua captura não trouxe muitas respostas e sim mais perguntas. Ao ser algemada, Patrícia não resistiu e disse friamente: "Vocês me pegaram." Em seu julgamento, seus advogados alegavam que ela havia sofrido lavagem cerebral, enquanto o governo dizia que ela praticou traição consciente. Os psiquiatras descreveram um quadro psicológico devastador, de estresse extremo, amnésia seletiva e rompimento de identidade. Mas no final, para o júri, ela era adulta, rica e deveria saber o que fazia, condenada a 7 anos de prisão. Mas já em 1979, Patrícia foi libertada e anos depois recebeu perdão presidencial. Ela tentou reconstruir uma vida, se casou, teve filhos e buscou apagar as marcas do passado, mas as cicatrizes da mente não desaparecem com um decreto. E até hoje Patrícia Hearst permanece como um enigma. Ela foi cúmplice, foi vítima ou as duas coisas? Talvez no fim o que seu caso realmente revele é o quão frágil a mente humana pode ser diante do terror, ao ponto da própria identidade, que é aquilo que julgamos ser tão sólido, poder ser dissolvido em silêncio. Patrícia não foi apenas sequestrada daquele apartamento em Berkeley. Ela foi sequestrada de si mesma. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like e até a próxima.